Fala pessoal, e aí? Quanto tempo que eu não volto aqui, hein? Faz um tempinho, mas agora eu tô de volta e hoje eu vou mostrar pra vocês a goiaba vermelha que eu plantei aqui na área verde do Residencial Santana. Hoje é dia 19 de maio, faz 2 semanas mais ou menos que eu plantei ela aqui e hoje eu vim fazer uma inspeção nela e em todas as outras mudas plantadas aqui para ver a altura, ver o que está precisando de ser trabalhado e começar um cronograma novo de trabalho prevendo o inverno, sabe? Então, bora lá? Eu plantei ela, eu fiz a abertura da cova, preparei com torta de mamona, farinha de osso, calcário dolomítico, abri o berço com 60 centímetros por 40 por 60 centímetros de profundidade e no meio, lá embaixo, eu abri mais um berço de 40 centímetros. Preparei também com esterco de galinha curtido. Deixei aberto por 30 dias, um pouco mais até, e fiz o plantio há 2 semanas atrás. E hoje estou aqui gravando ela mais de perto para a gente ver e acompanhar o crescimento dela. Às vezes vocês viram aqui esses pedaços de madeira, são dos galhos de ipê branco quando eu fiz a poda nessa área. Fiz uma poda de limpeza exatamente para o trator poder passar. E fazia um certo tempo que aqui não estava roçando por conta da chuva. Choveu demais, o trator não conseguia vir. E aí deu um intervalo e vieram aqui. Um agradecimento muito especial pro pessoal da Fazenda Santana. Eles que são a empresa que faz aqui fizeram o bairro, né? Construíram o bairro. E eles acabam dando esse suporte e manutenção aqui pra gente, sempre quando eles conseguem. Muito agradecido, viu? Então, voltando, eu podei ali e deixei aqui secando, e aí como o trator veio, eu sinalizei apenas que havia uma muda nova. Não que precisasse, porque tá bem demarcado, né? E depois de 30 dias que o berço foi aberto, um pouco mais eu plantei. E olha só, aparentemente está bem saudável. Vingou bem, tem nova brotação, tem um pouco de larva minadora. Muito provável que elas estejam atacando aqui e carece de uma atenção. Ela teve um problema muito sério, de um problema hídrico, só que ela conseguiu segurar. Ó. Secou, mas ainda assim tudo certo. Mas ela ficou 2 semanas sem irrigação, basicamente um pouco do que serenava ou do que provavelmente choveu, mas faltou muita água. Mas ainda assim ela tá bem viva, tá crescendo bem, broto novo. Mais um tempo aí ela vai brotar, vai fazer novas brotações, vai crescer. A gente vai fazendo uma poda. Eu fiz uma poda nela para ir trabalhando esses galhos aqui laterais. E aí abre, e aí divide, e aí ele vai abrindo de 2, 4. É bem provável que eu consiga retirar aqui no futuro dessa goiabeira vermelha
eu acredito que algo em torno de uns 50 frutos aproximadamente. Essa é a expectativa do trabalho. Esse é o manejo que eu espero fazer para poder colher bons frutos e bons resultados. Dá para ver que formou bem, ó. Crescendo muito bem. Cicatrizou muito bem aqui o corte, olha só. Houve uma boa cicatrização e tá muito bem formadinha. Excelente. Vamos aguardar o crescimento dela e ir acompanhando. Bom, a princípio, uma aplicação de óleo Neem aqui vai muito bem para poder ajudar essas pragas a se manterem afastadas. Choveu bem, hein? Ó. Aparentemente muito boa. Algumas folhas aqui ainda do que ficou de história. Foi muito triste. Mas deu tudo certo. E tá dando tudo certo. E ela está com 60 centímetros de altura. 60 centímetros de altura até aqui, ó. Vamos ver se eu consigo voltar a câmera. Então ela tem da base até aqui 60 centímetros. Fica aí o registro. Bora. Aqui eu plantei ela muito próxima do limão cravo. É uma área que esses ipês brancos que estão ao redor, por algum motivo eles estão com certa dificuldade. É certo, né? Tem um mato, precisa ser retirado, mas elas não desenvolveram às vezes com tanto vigor, com tanta saúde quanto os seus irmãos ali vizinhos. E é uma área que ainda vai ser trabalhada. Enquanto isso, vamos trabalhar com essas frutíferas aqui. E o pé de limão, olha como ele tá bonito, ó. Ó, show. Tá fino. Coisa mais linda. Excelente. Nele, na semana passada, eu fiz a limpeza aqui no entorno. Tinha bastante erva daninha, esses matinhos que vai nascendo, que acaba sugando muita energia, sabe? Então fiz a limpeza aqui da coroa em volta. Deixei aberto, ainda não tinha nenhuma palha ou qualquer coisa que pudesse abrigar aqui, mas vou aproveitar que tem esses matos e eu vou colocar aqui o entorno de todas. Vou aproveitar isso. Vai ajudar essa folhagem quando tiver mais seca a proteger a infiltração do raio solar e segurar a umidade. Vai ser bom. Mas olha o limão. Fiz algumas podas também aqui de limpeza. Então deixei ele já bem selecionado como que eu vou trabalhar, olha. Eu deixei ele a cada 2, ó. Então tem 2, 4, 6. 3 de cada lado, separados dessa maneira. Assim eu acredito poder colher aproximadamente 2 frutos a cada pernada. Então aqui 2, 4, 6, 8, 10, 12 nessa leva aqui. Esse é o trabalho que está sendo feito e conduzido com o pé de limão cravo. E ele tá muito saudável. Muito saudável. Calcificou muito bem. Lembrando, eu faço a aplicação de cauda bordaleza. E eu fiz a aplicação de cauda bordaleza
na semana passada também. Na semana passada eu fiz a aplicação de cal da bordaleza em todas as plantas aqui da área verde. Em todas não, né? Nas que foram plantadas por último. E o pé de limão cravo é um deles. Olha só, ele tá muito bonito. Tá muito bonito. E uma coisa que é legal, vocês estão vendo aí essas garrafas penduradas. Por que que eu fiz isso? Fiz isso para deixar ela nesse formato exatamente de taça. É uma técnica. É uma técnica. E olha só como ela fica bonita. Bem aberta. Olha a quantidade de incidência solar que tem nela. É exatamente isso que faz toda a diferença no pé do citrus. Esse é o trabalho. Essa é a técnica que eu utilizei. Eu escolhi aplicar aqui no Residencial Santana. Nessas mudas. E eles estão colocados aqui dessa maneira para dar o contrapeso e deixar ela realmente espalmada. Elas estão há 45 dias, talvez um pouco mais, 50 dias. E eu devo retirá-las na próxima semana, última semana do mês, onde vão completar 60 dias que eu fiz esse trabalho de instalação dos pesos para poder fazer a técnica de taça. Legal, né? Muito bom. Tá bem vivo, tá bem saudável. Aqui algumas mais velhas, né? Bastante brotação nova. Não tem galho ladrão, não tem aqueles galhos chupões, né? Que eles sobem assim pra cima. Onde é que você vai pegar o limão? Lá em cima? Não tem como, né? Então ele é sempre com essa técnica voltada para você colher o mais próximo. E eu contei aqui 12, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Então 12 aqui. Mais aqui, vamos ver esse daqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Mais 10. Enfim, é possível que esse pé de limão aqui eu consiga colher também aí algo em torno de uns 70 limões, 80 limões. Tomara a Deus que logo. Tô bem ansioso. Tô bem animado para poder ver. É um trabalho de muito carinho, de muito cuidado. Enfim, poder acompanhar a natureza, né? Olha só. Acredito que eu deva colocar aqui um pouco mais de terra. O caule deve engrossar ainda um pouco mais. Deixa eu colocar aqui mais próximo. Mas ele tá bem pesado. Acredito até que um tutor aqui possa fazer bastante sentido. Porque já deu para perceber e para notar que com o peso dos frutos ela pode ceder e tombar ainda um pouco mais. Ela já tá tombada, tá vendo? Ela pode crescer mais arqueada assim. Mas se eu puder conduzi-la pelo menos a subir um pouco mais reto agora, vai me ajudar a preservar melhor esse caule aqui embaixo. Enfim, é uma tarefa que eu preciso colocar na minha agenda. E eu vou até utilizar desses vídeos como um guia para mim mesmo, para que eu consiga trabalhar junto com alguma plataforma nova, moderna de inteligência artificial para me assessorar em relação a esses trabalhos. Então fica aqui também o apontamento para poder fazer essa tarefa de colocar
o tutor aqui no pé de limão cravo. Tá muito bonito, né? Vamos seguir? Vou tirar a medida dele aqui. Não sei se eu vou conseguir fazer ao mesmo tempo, mas se não, logo eu tô de volta. Acho que eu vou precisar de uma parada. Até já. Bom, voltei. O pé de limão está com 1,10 m de altura. Até aqui. Nessa altura aqui, ó. Ele está 1,10 m. Tá alto também. Tô curioso para saber o quanto que ele cresceu nesse intervalo de tempo desde a última medição. Salvo engano, foi no dia 28 de março, final do mês. Enfim, vamos seguir? Então já vimos a goiaba vermelha. Acabamos de ver aqui o pé de limão. E agora, onde é que a gente vai? Vamos para o mogno. Talvez passar aqui antes no pau d'alho. Vamos fazer esse caminho junto comigo. É um baita passeio. Tô reparando que o trator, ele interferiu e agrediu muito menos os galhos, as árvores, tá vendo? Essas que estão mais fechadas, não tô notando aqui galho de árvore quebrada, exceto as que eu poder não passar, é claro, né? Mas isso é um bom sinal. Tem algumas que ainda não, ó. Essa daqui ainda não consegui chegar nela, mas logo eu tô de volta aí. Agora disponível aqui para poder fazer essa intervenção. A área verde sempre muito bonita. Agora é quase final de tarde. Estamos 4h30, indo para as 5 horas. Olha só os pombos, ó. O trator passou roçando. Ah, quero. Esse daí é o alarme do campo, ó. Não precisa de... Não precisa de alarme não, ó. Já tem ele que é natural. Deus já mandou eles pra nós. Olha só, tá bem bonito, hein? Eles tirou bem. Tá com problema de encharcamento ali, ó. Problema de encharcamento. Tem que esperar, tá bem barro aqui. Agora tem que esperar ele pelo menos até amanhã para poder vir com a enxada e dar uma retirada nesse lodo que tá em volta. Essa daqui é uma área que desce muita água. Como choveu demais, ela desce e ela vai para aquela caixa de contenção ali, ó. E essa caixa de contenção é um sistema de drenagem que tem do bairro. Então, para permitir isso aqui é uma área que desce muita água. E ter plantado essas espécies aqui, de certa forma, até colaborar para poder segurar um pouco desse volume de água, criar alguma intervenção e paisagístico, sabe? Mas a ideia é ver como é que tá aqui o pau d'alho. E ele tá bem da hora, tá grande. Eu vou tirar a medida dele para saber quanto que tá de altura o nosso majestoso aqui. Isso é treta. Fala pessoal, tô de volta. Bom, o pau d'alho, ele está com 2,35 m até aqui em cima, ó. Tá alto.
Os caminhões saindo da fazenda, ó. Só o gado, ó. Aí, chique. Fazenda Santana tem Nelore aqui em rancharia. E eles têm leilão muito tradicional, sabe? Enfim, um baita privilégio. E a fazenda é logo aqui do lado. Bora voltar. Essa aqui é a Sete Copas Africana. Olha aqui a altura que já está o... Rapaz, mas o barro aqui tá demais, hein? A altura que já tá, ó. Vou tirar a medida dela também. Mais um dia. Esperar para poder vir aqui e fazer uma limpeza em volta. Vai ser fundamental. Fundamental. E ela tá bem espaçosa. Bem ampla, ó. Pra vocês terem uma ideia de dimensão. Profundidade aí. Bom, vou tirar a medida das Sete Copas Africana. E logo... Pessoal, a Sete Copas Africana, ela está com 2,40 metros. Ela está até mais alta do que o pau d'alho. 2,40 metros até o topo dela. Olha os alarmes, ó, os quero. Tá bem bonita. E aí caminhei até aqui. Estou chegando no Jacarandá Mimoso. Já vejo um acidente ali, logo eu já falo pra vocês. Olha o jacarandá. Que coisa mais linda. Falta uma limpeza em volta aqui. Amanhã também já consigo fazer. Uma limpeza em volta do Jacarandá Mimoso. Ele teve não sei se vocês lembram, mas ele teve um controle de pragas aqui, porque ele estava pesteado de cochonilha. E não teve jeito. O ideal naquela hora foi escolher a retirada manual do galho. Ele não tá pegando foco? Aí, agora foi. E não teve jeito. Podei. Continuou vivo. Aqui também podei. Não teve jeito. Mas ainda assim, cresceu bem saudável. Tá bem bonito. Fiz aplicação de calda bordolesa uma semana mais ou menos. Tá bem bonita. Fico aí a tarefa de poder fazer essa limpeza ao entorno. Aparentemente alguns galinhos aqui caíram. Não sei se caíram ou se o trator acabou batendo. Mas pode ser que tenha caído. A necessidade de uma... Olha só quem eu encontrei aqui, se escondendo, né, danado? Não tô conseguindo focar. Eita, meu Deus do céu, viu? Mas quem estava aqui era um louva-a-Deus. Ele tá aqui ainda, ó. Olha ele aqui, ó. Viram? Aí. Tem um louva-a-Deus aqui. Acredito que seja muito bom. Fica a pesquisa aí para inteligência artificial nos responder. E depois eu trago a resposta para vocês. Vamos lá ver o Guapuruvu. O Guapuruvu é um gigante, né? Eu vou tirar a medida do jacarandá primeiro, que eu tô me esquecendo. Tá bom? Logo eu tô de volta.
e a gente retorna para o Guapuruvu. Bom, o jacarandá mimoso está com 1,50 m até aqui. Que beleza, ó. Vale a pena considerar a eventual poda de limpeza para dar mais sustentação para ela ranquear mais. Fica o registro aí para poder a gente fazer. Vamos agora para o Guapuruvu, nosso gigante da área verde. Olha o tamanho desse cara aqui. Ó. E olha só, ele teve um acidente. Acredito que, olha só, isso acaba sendo sempre um impacto, sabe? Alguém ou algo que bateu e ele quebrou, entendeu? Aqui é um aspecto de quebrado. Não tem problema, a árvore se recupera. É importante apenas que eu faça o registro para poder eu podar ele bem aqui, ó, o mais próximo possível, para evitar que esse galho apodreça e eu tenha problema de broca aqui no futuro e isso me causar um baita de um prejuízo com a perda dessa planta. Esse é o Guapuruvu. Ele tá gigante. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, ele é tão forte. E vamos ver aqui por baixo, ó. Falta uma limpeza aqui também. Vou fazer essa limpeza amanhã. E olha só o tamanho que já tá formando as bases radiculares ali das raízes. Ó, esse daqui é um monstro. Ele tá vindo vivo, ainda bem vegetativo aqui, por conta da velocidade do crescimento dele. E o que eu vim mostrar foi, aqui ele tem um amarril, ele tem outros dois ali para poder segurar. E o que estava aqui não conseguiu suportar o peso dele. Precisa agora colocar um outro amarril para poder dar essa sustentação. Mas ele tá bem saudável. Tá bem bonito. Bem bonito mesmo. E olha como... É muito interessante. Porque... Olha... Esse negocinho de nada aqui hoje vai virar aquele enorme galho gigante. É lindo, ó. E que ele já vem formando daqui, ó. Ele já vem formando daqui. Os próximos que vão nascer a partir desse crescimento, eles já estão tudo se formando aqui. Vocês já viram palmeira? Como é que é por dentro de uma palmeira? Se você abrir o caule da palmeira próximo da onde está nascendo, você vê por dentro toda a formação dos galhos e das folhas, assim, ó. É animal. É muito legal. Bom, eu vou fazer o trabalho de... Olha como tá bonito, hein? Eu vou fazer o trabalho aqui agora de medir e de podar esse galho. E logo eu tô de volta. Bom, tô de volta. Já fiz a intervenção aqui da retirada do galho. Podei ele o mais próximo daqui. E acredito que ele vai fechar. Minha tesoura também não alcançava exatamente aqui. E acredito que aqui deixava um corte um pouco mais reto. Fiz essa intervenção e tirei a medida. Até aqui, 2,07 m. Até a altura daquele galho lá, até na ponta mais alta,
2,80 m. Para vocês terem ideia do tamanho que tá esse gigante da área verde. Muito bonito. Bom, vamos seguir. Já são 5 horas da tarde, tá escurecendo cedo e ainda tem algumas plantas para poder observar. Uma delas é essa daqui, o jacarandá caviúna. Olha só. Esse eu já vou tirar daqui esses resíduos de grama, porque ela ainda é muito jovenzinha e qualquer coisa muito forte ela pode sentir. E ela tá bem bonita. Ela desenvolveu muito mais, ela cresceu muito mais. Já consigo amarrar ela por aqui para que ela consiga aí continuar desenvolvendo. Muito consigo, né? Mas olha que bonita. Ela tá bem bonita, tá bem formada, bem viva. A intervenção que precisa é aqui na coroa para limpar e tirar o restante desse mato mais forte aqui. Fazer uma capinagem em volta. Lembrando que o berço dessa muda, daquela outra muda, são iguais, muito parecido com aqueles outros de lá, mas esses daqui eles ficaram com um tempo maior sendo curtidos. Eles ficaram 20 dias. Eu abri, preparei o solo, adubei com esterco de curtido de boi, NPK, calcário dolomítico. Preparei o solo e voltei a terra para o lugar. Esperei uns 20 dias aproximadamente. Depois só fiz o berço do torrão, plantei, fechei de novo. É outra técnica de berço, diferente da goiaba vermelha que eu falei para vocês no começo desse vídeo. Tá bom? Vou tirar a medida dela. Eu acho que esse aqui é ele, viu? Vou procurar saber depois. Legal, bora. Vou tirar a medida e daqui a pouco eu tô de volta. Bom, tô de volta. O jacarandá caviúna está com 1,10 m de altura. Tá bom? Até aqui assim, onde tá meu dedo, 1,10 m. Tá desenvolvendo, fica o registro. Bom, vamos seguir. O sol daqui a pouco já se põe e aí fica escuro. Eu vou seguir ali, mas antes eu vou passar aqui para ver. Olha só, essas intervenções que eu costumo fazer aqui na área verde, ele vem para preservar a árvore quando pode acontecer esse tipo de situação. O trator não tem culpa que está passando e ele esbarra e é forte, não vai parar e quebra, não tem problema. Fica aqui o registro para a gente poder fazer a poda desse galho inteiro bem aqui para aliviar a passagem e limpar o restante que for necessário, tá bom? Vamos seguir lá pro angico. O angico tá gigante, ó. Mesmo berço, mesma técnica usada aqui pro caviúna e pro jacarandá mimoso. Esse aqui tá muito bonito. Carece também de uma limpada aqui no berço dele, bem no coroamento. Ele tá bem bonito, tá crescendo bem, saudável. Folhas, brotação nova. Olha, com as folhas bem verdinhas, desenvolvendo ainda, muito saudáveis. Vou tirar aqui para parar de tremer.
Olha os brotinhos. Enfim, tá nascendo muito bonita. Aparentemente não visualizo pragas. Olha como tá chique. Isso daqui sabe o que eu tava pensando e vendo? Fica aqui o registro. E que me deixou em dúvida. Porque assim, eu sou tão aprendiz quanto vocês aqui. Acredito que tem muita gente que possa estar assistindo esse vídeo e outros vídeos aqui do meu canal e que saibam muito mais do que eu. Mas essa espécie, eu tenho apresentado ela como canafístula e eu fiquei na dúvida se a canafístula não seria a outra muda que está plantado um pouco mais ali para frente. Se você souber e puder me ajudar, vai contribuir demais aqui com o canal. Escreve aí nos comentários como que chama essa espécie, quais são as características dela. Você que sabe, me ajuda, tá bom? Eu vou ficar muito feliz se você puder contribuir dessa maneira. Olha só que bonita, ó. Ela tá bem alta. Tá bem vivo.